Bem-vindos a mais um episódio da Economia Tokenizada, esse podcast maravilhoso que te fala tudo sobre tokenização e o futuro desse mercado. Tá interessado pro episódio de hoje? Vamos lá, como de costume, não deixe de seguir @Mercado Bitcoin. A gente está no TikTok, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais, não deixe de nos seguir e seguir nossos convidados que estão aqui, obviamente. Como de costume, a gente está com vários convidados aqui. Eu trago primeiramente a Aline, que estará comigo aqui como co-host. Olha que chique, co-host, né? Chique esse cargo. Obrigada, hein, pelo convite. Obrigada, Mercado Bitcoin. Obrigada, Gui. Obrigada, Marília, por me receber aqui. A minha ideia como jornalista vem do mercado acionário tradicional e acabei entrando no mercado cripto, né, de Web3. E eu sempre penso em como a gente pode furar a bolha desse ecossistema e falar para mais pessoas. Eu acredito que isso, com educação, a gente vai ter uma educação em massa um pouco melhor, né? Perfeito. A Aline é editora sênior da Bean Crypto. E além da Aline, estaremos aqui com Marília Fontes. Olá! Marília é analista de renda fixa da Nord Research e sócia, e com o Gui Cadanhoto. Acertou. Sócio e analista do Grupo Primo. Boa, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Pessoal, bem-vindos. Aline, vamos começar. Quer puxar a primeira? Bom, gente, já que o assunto é renda fixa, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Qual a perspectiva para o cenário aqui no Brasil até o final do ano, também no mercado externo e, claro, para 2024? Essa resposta dá para ser o podcast inteiro, né? Nossa Senhora! Vamos lá, quem quer puxar? O que eu mais me surpreendi assim, com a chegada do novo governo é que o mercado antes tinha uma visão muito pessimista, né, desse novo governo, por conta das gestões anteriores. Então, em média, um governo do PT gastou 6% acima da inflação durante os seus mandatos. Se a gente colocar um gasto de 6% acima da inflação hoje, você tem uma dívida PIB explosiva, né? Na verdade, na época você já tinha, depois foi preciso fazer reajustes. Então, quando veio o novo governo, o mercado começou a estressar muito as curvas de juros, a moeda, a bolsa, por conta dessa expectativa de aumento da inflação, aumento dos gastos, necessidade de juro maior nessa situação. E de lá para cá, a grande surpresa foi a contrária, né? O novo governo, no começo, falou até de mudança de meta de inflação, que deu aquele caos básico na curva de juro, que a gente chama de barata voa, né? Deu aquele barata voa na curva de juro. E um mercado muito pessimista. Mas, na prática e ao longo do tempo, o que eles foram fazendo foi o contrário. Então, eles tiraram o teto de gastos, mas eles colocaram um arcabouço fiscal, que não é nada, mas coloca um teto lá em 2,5% acima da inflação. Já é bem melhor do que a média que a gente teve nos anos anteriores. Então, já era um arcabouço suficiente para não deixar uma dívida PIB explosiva. Era o melhor arcabouço? Vai consertar o problema fiscal brasileiro? Não, mas pelo menos também não vai piorar. Sobre meta de inflação, recentemente o Conselho Monetário Nacional reafirmou a meta em 3%, que foi uma excelente notícia. E de lá para cá, como consequência de tudo isso, as taxas de juros vieram caindo, né? Então foi muito positivo no sentido de tudo que estava precificado e tudo que foi falado no início do governo de negativo em relação à economia não foi realizado, inclusive foi realizado o contrário, e isso é muito positivo. Quando a gente olha os novos membros do governo, principalmente o que eles falam, né? Então, Galípolo, a Tebet, a Simone Tebet, o próprio Haddad, é um discurso de quem entende que é necessário uma responsabilidade fiscal. E entendo isso, a gente pode se focar na economia. Porque quando o fiscal está uma loucura, a política monetária perde efeito. Então, nem adianta aqui a gente falar de política monetária, né? Para onde vai a Selic, não sei o que, não importa. Se você não tem um fiscal controlado, a política monetária é um mero acessório, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, ela perde a eficácia. Então, tá bom, temos uma situação fiscal responsável. Temos isso, então a gente pode falar de inflação, de taxa de juros. O que a gente tem visto é que
a taxa de juros a 13,75 foi suficiente para controlar a inflação, para levar a inflação para uma tendência de queda, segurar o desemprego, que estava caindo muito rápido, né? Então deu uma segurada, depois uma volta, agora vamos ver para onde vai, e segurar a atividade. O que dá uma ideia para a gente de que aquele nível de 13,75 era suficiente e depois a gente poderia entrar num ciclo de queda. E eu acho que a conversa daqui para frente é até onde vai cair. Essa ia ser a minha próxima pergunta. E aí eu vou deixar Até pro Gui. onde vai a Selic, né? Aí eu então tá eu bom, sei que é uma fica pergunta parte fácil. a pergunta de $1 milhão, né? Até onde vai a Selic, quanto que o Bitcoin vai bater? 100 mil, mas eu quero escutar de a vocês, parte né? difícil eu quero Porque deixar fica uma pro parte Gui. fácil. Não, mas você acabou não comentando a sua expectativa para o cenário de 2024, né? A gente está incluindo todas essas intempéries que estão acontecendo, todo esse balanço de governos que você acabou fazendo agora. Como que você está vendo esse cenário? Eu acho que 2024 vai depender muito do que os Estados Unidos fizer, né? Se a gente tiver nos Estados Unidos que pode começar um ciclo de queda, a gente pode levar a Selic muito mais baixa, né? Porque afinal, se eles vão cair de 5,5 ou, sei lá, até para onde for a taxa de juros deles, vão começar um ciclo de queda, então o nosso diferencial de juros em relação a eles não fica tão baixo, porque se ficar muito baixo, atrapalha o nosso câmbio, atrapalha a nossa inflação. Balança comercial também, né? Tudo. Então, se eles começarem, ao longo do ano que vem, um ciclo de queda, a gente pode levar a Selic a níveis mais baixos, acho até sub-9, dá para levar. Se eles ainda tiverem uma situação de inflação resiliente, estímulos na atividade ainda forte, aí eu acho que a gente vai ter que parar por volta do sub-10 ali, entre 9 e 10. Eu acho que a gente vai ter que parar, porque senão vai ser too much. Perfeito, Marília. E você, Gui, como que você está enxergando todo esse cenário daqui para o final do ano, né? Sim. As mesmas questões aí para Marília. E até onde vai a Selic também, né? Claro, claro. Eu acho que a Marília colocou muito bem, né? Porque no começo o mercado ele tinha uma expectativa extremamente negativa. Então, logo que o governo assumiu e todo aquele discurso, vamos alterar a meta de inflação, não tem mais teto de gastos sem uma outra regra montada, né? 5 slides lá falando, a gente não tem teto de gastos, vai substituir por isso. Então, sua expectativa fiscal piorou muito, sua expectativa de inflação do mercado piorou demais, né? E aí se refletiu isso no preço dos ativos, na expectativa de juros subindo bastante. Tanto é que a expectativa de dívida PIB naquele momento dos economistas era algo em torno de 100% do PIB. E aí apresentou o seu arcabouço fiscal, foi refinando aqui e ali, abre mão de aqui, aperta ali e tudo mais. Agora a expectativa média do mercado, dívida PIB lá para 2028, 2030, está mais perto de 90% do PIB. Poxa, é de uma elevação? É de uma elevação. É a melhor possível? Talvez não, né? Mas é melhor do que se a gente esperava ali em fevereiro, março. Né? Então isso se refletiu numa precificação melhor dos ativos agora. E acho que bem como a Marília comentou, o que vai definir o ritmo daqui para frente da corte da Selic, que para mim enquadra o mercado brasileiro vai numa tendência de melhora. Então só que você tem dois ventos negativos. Um que eu acho que ainda, apesar de a gente ter o arcabouço fiscal aprovado, eu acho que ainda tem um ponto que vale ressaltar, que é o orçamento de 2024. O orçamento de 2024 é uma peça fictícia, né? Porque o orçamento de 2024 está lá que o governo vai equilibrar a arrecadação e os gastos. Vai ter um déficit, não vai ter déficit público. E quando os economistas, né, econometristas fazem conta, eles chegam e falam o seguinte, olha, para zerar isso aí, o governo precisa de 160 bilhões de reais em receita. Então quando você tem uma peça, um orçamento ali, a gente vai chegar nisso, que todo mundo sabe que é fictício, você ainda não reduziu toda a incerteza fiscal. Porque você está colocando zero e eu sei que não é factível, pode ser menos 160, pode ser menos 200, pode ser menos 220, já que não vale para nada isso, quem vai se comprometer? Não é? Então, acho que tem esse ponto ainda de que o fiscal ele pode ser melhor encaminhado, esse 2024, e aí você pode dar uma reduzida ainda, que pode trazer os juros futuros um pouquinho mais para baixo por conta desse fator. Mas o grande, digamos, vento negativo aqui para a nossa tendência positiva, acho que a Marília colocou muito bem, é o Fed, né, o Banco Central Americano. Então, hoje, o diferencial de taxa Selic para o Fed Funds Rate, que é a Selic americana, está abaixo da média histórica, né? E se você for pegar, não é só isso que importa, também é juro de longo prazo. Juro de longo prazo 10 anos no Brasil, juro de 10 anos nos Estados Unidos também está abaixo da média histórica.
E para que o Banco Central, na minha visão, se sinta mais confortável e continuar cortando a taxa Selic, ele precisaria observar, né, alguma melhora nesse cenário. Ele fala, poxa, não vou novamente, como eu fiz, por exemplo, lá em 2020, levar esse diferencial de juros, tanto no curto quanto no longo prazo, para as mínimas históricas, correndo um risco depois eu perder a mão, por exemplo, no câmbio, numa desvalorização cambial, depois eu precisar correr atrás do rabo. Então, assim, eu tenho uma expectativa de um cenário mais positivo, porque talvez eu esteja um pouco mais otimista com o cenário internacional. Né? Apesar do Fed tentar dar um discurso um pouco duro, a gente sabe que ele caiu numa descredibilidade. Né? Ele tenta dar um posicionamento duro, o mercado fala, acho que não vai rolar. Então, mas assim, eu estou muito com a Marília, né? Depende muito do que acontecer nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos observarem, poxa, um arrefecimento do mercado de trabalho por lá, vai impactar numa desinflação, principalmente do setor de serviços ali mais forte, acho que abre espaço para o juro americano cair em 2024. E o Banco Central brasileiro, de olho nisso, ele vai se sentir um pouco mais confortável também em continuar cortando taxa de juros sem que a gente perca a mão nas expectativas de inflação. Então, eu também diria que é um sub-9 nesse cenário mais benigno ali para os Estados Unidos. E aí o ciclo de corte terminando entre 9 e 9,5 em um cenário, digamos, poxa, os Estados Unidos ficando com a taxa de juros lá parada ao longo de 2024. Não tem grandes divergências, eu tentei aqui falar mais do que você falou. Mas você colocou um ponto importante, quer dizer, independente do que acontece com a Selic, com o Fed Fund do curto prazo, né? A taxa de juros de longo é muito mais uma questão de prêmio de risco. Perfeito. Né? Então, assim, o mais importante, se você for pensar em juro longo e até se for pensar em bolsa, né? É essa questão do fiscal. Se o pessoal ficar minimamente mais à vontade com as metas fiscais que foram colocadas e se ao longo do tempo você vê que elas estão sendo cumpridas ou minimamente cumpridas e alcançadas, você tem um espaço para o juro longo cair, mesmo se a Selic ficar num patamar um pouco mais alto. Perfeito. Né? Porque você está num prêmio de 11, 11 e pouco, você tem espaço para isso cair para 10 ou sub 10, que já é uma taxa alta, Sim. né? Mesmo com um cenário que a Selic não caia tanto. Esse orçamento de 2024, não lembro ao certo qual ano que era, não sei se era 2015, 2016, acho que 2014, 2015, que na época o governo Dilma precisava apresentar o orçamento do ano seguinte. Aí tinha discussão, será que esse orçamento ele vai ser crível ou incrível? Né? Era a discussão, não de incrível. Vai ser incrível. Ele vai ser tão bom que é incrível, né? Não de... Então, eu acho que em 2024 a gente só não utilizou a mesma palavra ainda, mas está basicamente nesse termo aí. É isso aí. Aqui tem trocadilho também, pessoal. A gente brinca. Falando um pouco, a Marília comentou, né, da barata voa da curva de juros, né, que aconteceu recentemente. Se você puder explicar um pouco o que aconteceu, né, o que é essa barata voa, o que é a curva de juros, né, um pouco de conceito aqui, Gui, se pudesse comentar um pouco por você. E na sua perspectiva, né, o investidor que está nos assistindo, você acha que agora, né, ele deveria comprar mais títulos pré-fixados, que são aqueles títulos que têm uma rentabilidade já com um valor pré-definido, né, 11%, 12%, por aí vai? Ou você acha que ele deveria focar mais naquele título que é atrelado à inflação, os pós-fixados, né? O IPCA+, o CDI+, e por aí vai. Legal. Antes, né, só mostrar um pouco aqui a camiseta, né? Para quem não conhece, o IMAB é o ativo dos indexados à inflação, né? Mas vamos lá. A curva de juros. Quer aproveitar já explicar o que é o IMAB5? Vamos por entender, favor. né, Boa. essa camiseta. A camiseta é Never Bet Against IMAB5, né? Uma frase famosa do Warren Buffett pós-pandemia que ele falou, Never Bet Against America, né? De fato, ele estava muito correto, né? E aí eu quis fazer um trocadilho aqui, porque é um índice do mercado de renda fixa aqui brasileiro que eu gosto bastante. Ele é muito resiliente, tem baixa volatilidade, historicamente entregou bastante resultado, né? Frente ao CDI, frente aos outros principais índices do mercado brasileiro. Então é um índice que eu particularmente sempre tenho na carteira. Às vezes tenho mais, às vezes tenho menos, né? Mas é um índice que eu gosto bastante, é o IMAB5. Cuidado porque tem o IMAB, que é dos indexados à inflação de todos os prazos. Tem o IMAB5, que são os títulos públicos indexados à inflação que vencem em até 5 anos. E tem o IMAB5+, que é os títulos indexados à inflação que vencem em 5 anos ou mais. Então a diferença de risco bizarra aí. Legal. Comprar um achando que é o outro pode se decepcionar um pouco. Ou se surpreender pelo motivo errado. Né?
Agora, a curva de juros, basicamente, são ali derivativos que mostram qual que é a expectativa média de juros, né, dos investidores e investidoras aqui no Brasil. Então, acho que de modo simples, assim, eu acho que eu definiria dessa maneira, né? E aí, poxa, qual que é o meu ponto? Qual que seria o melhor ativo para hoje o investidor que está nos assistindo se posicionar? Eu acho que assim, a gente tem eu, pelo menos, tenho um receio de que no pior cenário possível a gente possa ter voltar a ter déficits fiscais recorrentes, observar uma aceleração da dívida pública maior do que a já esperada. Isso aí vai se refletiria em uma inflação mais elevada, acima das expectativas. Então, o que eu busquei? Deixa eu verificar como os principais ativos de renda fixa aqui no Brasil, nesse cenário que eu espero que pode ser o pior possível, se comportaram ao longo de cenários semelhantes. Então, qual que é o pior cenário que a gente conhece de déficit fiscal, inflação das últimas décadas? Principalmente. Olha. Principalmente entre o período ali de 2013 a 2012 a 2015, né? Foram 4 anos ali em que a gente observou o crescimento do déficit fiscal, elevação da dívida pública de maneira relevante e que a gente acabou colhendo uma inflação acumulada em 12 meses acima de 2 dígitos, acima de 10%. Então, poxa, qual classe de ativos, nesse cenário, ela teve um desempenho melhor, digamos assim? Pós-fixados, CDI, Selic. Não tem muito que ser, eu quero ganhar muito dinheiro em um cenário muito ruim de mercado. Provavelmente você vai perder bastante se você quiser ganhar muito dinheiro em um cenário negativo, né? Falando do mercado tradicional aqui. E outros ativos que conseguiram, mesmo nesse cenário adverso, ter um desempenho positivo, superior ao CDI, quando eu falo positivo, né? Não só nominalmente ali positivo, foram os indexados à inflação de curto prazo. Então hoje, a nossa carteira lá na Speech, a gente está com uma exposição maior em indexados à inflação, mais focado nesses ativos de curto prazo e pós-fixados. Por quê? Porque se você tiver uma deterioração fiscal, que é a preocupação, esses ativos estão relativamente protegidos. Se, por um outro lado, você tem um cenário um pouco mais positivo de mercado, né, você consegue surfar um pouco dessa melhora. Agora, o que eu não gosto é pré-fixado de longo prazo. Pré-fixado de longo prazo eu não gosto mesmo, porque eu acho que o risco-retorno que ele oferece não compensa. Né? Que a Marília colocou aqui, poxa, um pré-fixado de longo prazo hoje está ali ao redor de 11% ao ano. Bom, e a gente está falando aqui de 8 anos para frente. Será que esse é um retorno interessante para você atravessar esse período que eu enxergo hoje com incertezas fiscais, né, inflacionárias, relevantes? Eu acho que não. Em um país tão volátil, né? Que aí muda governo e que tudo pode acontecer. Né? Exatamente. E muda, por exemplo, a presidência do Banco Central. Ou dentro do próprio governo mesmo, as instabilidades que a gente acompanhou no governo anterior, entra e sai ministro, quer dizer, acaba atrelando para o cenário internacional, para os próprios players de fora, né? A dúvida de investir mais aqui no nosso país. Eu tenho uma coisa assim, né? No Brasil, eu tenho certeza de uma coisa, que ao longo do ano você vai ter um pico de incerteza bizarro. Todo ano... Achei que ele ia falar que a gente não vai dar certo. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Todo ano é que as pessoas falam assim, tá num ciclo mais positivo, vai passar sem incerteza. E se a gente pegar 2016 a 2020, que foi um período muito positivo para os ativos de risco, a gente teve 2017 o Joesley Day, né, que foi uma semana extremamente negativa. A gente teve 2018 greve dos caminhoneiros. 2019, se a gente for resgatar, a gente também teve períodos extremamente negativos. Então... No Brasil, várias coisas imprevisíveis parecem acontecer com uma frequência muito relevante. Né? Eu tenho até um complementar. Eu trabalhei um tempo no mercado em Nova York e eu escutava de vários economistas que eu entrevistava, falava, você é brasileira? Nossa, a gente acha os economistas do seu país assim, eles são incríveis, porque eles não conseguem entender a quantidade de moedas que troca e toda essa turbulência fiscal, econômica, político-fiscal. Então... Realmente é uma coisa que lá fora as pessoas olham para o nosso país e falam, uau, esse economista brasileiro. Dureza o seu dia a dia. Então, essa sua fala aí de que em algum momento do ano vai ter uma instabilidade, acho que faz parte do nosso histórico, né, político-fiscal. A gente já teve esse ano, né? Calma, vamos... Ô Marília, você acredita também, você tem a mesma filosofia quando se fala pré e pós-fixado ali que o Gui comentou? E aí, se eu puder comentar os títulos pré mais de médio prazo, né? Assim, 4, 5 anos, o que você acha? Que eu acho que é complementando. Olha, eu concordo com tudo que ele falou. O
quando a gente olha essa época de 2012 a 2015, você teve uma inflação, assim, em 2012 você teve o Tombini jogando a taxa Selic para um patamar que o mercado não gostou. Não estava preparado. Não estava preparado. O mercado achava que a Selic podia cair até 9, ele caiu até 7,25, né? Então ele forçou a mão. E quando ele começou a cair demais, se você segura a taxa nominal para baixo e você deixa a inflação correr um pouco mais, qual título mais se beneficia disso? O indexado à inflação. Porque, né, você amassa o pré-fixado e sobe a inflação implícita. Então, você amassa o juro real mais ainda, 2 vezes, né? Então, assim, é uma loucura. Esse cenário é um cenário muito bom para o IPCA+. Inclusive, foi um dos únicos títulos que se beneficiou desse cenário. E é um título que, se der ruim, né? Se isso acontecer de novo, ele se beneficia, ou pelo menos ele não piora. E se der bom, se tudo der certo, você tem uma redução de prêmio, uma melhora, né, a queda dos juros e tal, e ele tem esse componente pré-fixado, então ele também se valoriza. Então, eu acho que quando você pensa na simetria, parece quase um ganha-ganha, né? Você ganha no cenário bom e ganha no cenário ruim. O pré-fixado, se for um cenário bom, você ganha mais ainda, né? Você ganha um pouco mais, porque você tem, inclusive, a redução da inflação implícita. Só que se for um cenário ruim, você perde bastante, né? Se for um cenário de aceleração da inflação e tal, você perde bastante. Tanto que em 2016, o pré-fixado foi parar em 17%. Nossa, sim. Né? Então, ainda teria um longo caminho aí de Exato. marcação ao mercado negativa caso desse errado. Então, você olha, se eu ganho muito, mas se eu perco muito também. Não me parece assimétrico, né? Me parece que é meio que jogar uma moeda para cima e tentar adivinhar o futuro. Que não é o tipo de investimento que a gente gosta de fazer. A gente gosta de olhar o cenário e ver, tá, supondo que eu não acerte o cenário final, qual tem um risco-retorno melhor? Então, eu concordo, acho que o IPCA+, tem um risco-retorno melhor. Para a gente discordar de alguma coisa, aqui, que a gente está concordando muito. Vamos fazer um foguinho aqui. Discordar de alguma coisa. Assim, eu prefiro um pouquinho mais longo. Por quê? Assim, só pelo fato de que, se a inflação subir muito, o título curto ele é mais penalizado por causa do imposto de renda. A não ser que você pegue um título livre de imposto, e aí você não tem problema nenhum com o imposto, né, com o aumento da inflação, porque no Brasil a gente paga inflação no juro real e no imposto. Quanto mais curtinho é o título, mais é o efeito que o imposto de renda come na sua rentabilidade final. Então, se eu estiver falando de título público, eu acho que um pouquinho mais longo ele diminui, né? Se você estiver num cenário ruim mesmo, né? Tipo, inflação a 10 e pouco, o mais longão te protege um pouco mais dessa. E em 2013, mesmo os mais longos também caíram, né? Então, eu acho que... Intermediário. né? Mais para intermediário. Legal. Mas se você pegar, por exemplo, um isento de imposto de renda, aí não tem problema nenhum. Aí os dois vão te proteger. Legal. Marília, até explorando um pouco do que você comentou, e a Marília tem um livro muito legal, que tem um nome que já começa super curioso, que renda fixa não é fixa, né? E acho que é um pouco o que ela falou, né? Porque você pode estar se perguntando, né? Falando, não, mas espera aí, se eu pré-contratei uma taxa de 12%, eu vou ganhar 12%. E a Marília está falando que eu posso perder dinheiro, né? Como que é isso, Marília? Se você puder explicar um pouco para o pessoal esse conceito dentro do mercado de renda fixa. Esse 12%, você só vai render 12% num pré-fixado se, somente se, você levar ele até vencimento. Comprei um pré-fixado de 10 anos a 12%. Levei ele a vencimento, vou render 12% e não tenho o que falar. Agora, comprei um pré-fixado a 12% de 10 anos e no ano seguinte a taxa está 17% e eu preciso vender por algum motivo, ou quero mudar minha carteira, ou preciso usar o dinheiro para alguma necessidade, enfim, e preciso resgatar, eu vou resgatar menos do que eu coloquei. Independente de ser uma renda fixa, independente de ser do governo, né, de toda a segurança que tem um título do governo. Por quê? Por conta do efeito de marcação a mercado. A pessoa que for comprar esse título de você vai querer render 17, não 12, que foi a taxa que você pagou.
E para isso, o título tem que estar mais barato, para que a rentabilidade final dê 17. Então, Marília, mas não vou vender antes do vencimento. Às vezes você acha que você não vai vender, mas você precisa vender, né? Eu acho que é legal que você colocou, porque tem gente que começou a investir há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí compra um ativo que vai vencer em 10, 15, 20, às vezes, né? Crédito privado, e fala, não, porque eu não vou precisar desse dinheiro. Mas calma lá, né? Mas você não Será? sabe, né? E tem a paciência também do investidor. Às vezes ele está ansioso ali também, não só pela necessidade, eu quero trocar, eu não estou achando bom esse fundo. Diversificar e não ter também, às vezes, uma orientação, acaba errando mesmo, né? Às vezes é um momento bom para comprar outra coisa que ao invés de render 12, vai render 40. Né? Agora eu acho que por conta do halving o Bitcoin vai subir. Então você vai querer investir em Bitcoin. E aí, você vai sacar? Você vai perder dinheiro, né? Por conta da marcação a mercado. Você quer ganhar 40, mas aí você vai ter que aceitar perder um tanto lá por conta do pré-fixado. Então, eu sempre gosto de investir no ativo que é melhor para o momento atual. Para se eu precisar resgatar, eu não sofrer com ele, tá tudo bem. Né? Eu vou resgatar o máximo que eu poderia resgatar naquele momento e tá tudo certo. Maravilha essa dica, né? Com certeza. acho que é esse conceito, né? O nome renda fixa realmente é muito tricky, assim. Todo mundo acha, não, renda fixa eu tenho garanto. Não, ele tem a volatilidade, que é essa marcação de preço no mercado. Então, é super importante você saber disso quando você está comprando um título. Essa lógica, toda essa explicação, que eu acho que vai facilitar muito. Inclusive, eu queria saber de vocês, né? Como é que vocês ficaram sabendo da renda fixa digital? Como vocês se depararam com ela? Legal. Acho que a Marília pode começar, porque é ela que trouxe, né? Então, na verdade, uma vez foi o Charles Wicks lá na Nord, né? E aí ele começou a me falar muito de criptomoedas. Na época eu achava que criptomoedas era bolha. E aí ele falou assim, cara, você não tá tendo a visão. Eu falei, não, então peraí, me explica. A gente foi almoçar e tal, e ele me explicou com calma. E aí ele falou assim, poxa, Marília, imagina assim se a gente não precisasse ter nenhum cartório. Se todas as transações e se todo ativo, físico ou não, tivesse um registro digital e universal. Rastreável, imutável. Rastreável, seguro, imutável, né? Imutável. Qualquer lugar do mundo você acessa executado imediatamente. Aí, não precisa nem de justiça nem nada. E minha cabeça de renda fixa, né? Tipo, gostei, quero isso. Então, essa é a rede Ethereum. Eu falei, nossa senhora. Prazerzão. Prazer, Marília, tudo bom, Ethereum? E aí eu comecei a me interessar por esse mundo. E aí chegou o Pocai com a renda fixa digital. E eu lembrei dessa história do cartório, né? Porque eu acho que o grande benefício é exatamente para a renda fixa. O maior benefício, porque a renda fixa é um ativo que muitas vezes é negociado em balcão. Você elimina terceiros com a blockchain também, né? Você tem um custo menor. Pois é, você tem um custo menor, você consegue executar imediatamente, que também é um problema da renda fixa, né? Se o cara não te pagou, você entra na justiça, não sei o que lá, você executa as garantias. E você pode transacionar de uma forma muito fácil. Tem um preço lá, tem um preço de tela. Essa sempre foi a minha discussão com os reguladores. Precisa ter um preço de tela para a renda fixa, porque o que anda acontecendo na renda fixa, por ser um mercado de balcão, é que tem muita gente transacionando título a preço fora de mercado. Então, você tem lá um crédito privado, né? Uma coisa mais não tão líquida, porque o Tesouro Direto já até é um pouquinho mais líquido, mas você tem uma coisa menos líquida, um CRI da Redditor. Aí você vai transacionar. Qual o preço justo daquilo? Ninguém sabe. Né? A não ser o mercado institucional que negocia um pouquinho mais isso. A pessoa física não sabe qual que é o preço justo. E muitas vezes ela é enganada e compra um preço justo totalmente fora da taxa de mercado. E só vai descobrir depois, quando a corretora marcou o mercado. Exatamente. Né? Então, assim, você ter um ativo transacionado em tela, de uma forma totalmente transparente, inclusive você consegue acompanhar as transações, né? É revolucionário, é super importante. A transparência para o mercado de renda fixa é muito importante. Eu conheci a renda fixa digital,
entrei mais nesse mundo porque acho que a Marília, né, foi a early adopter dentro do mercado de... Do renda De fixa, renda né? Porque fixa. do Bitcoin eu não... Ainda não. Ainda não. Mas já tá falando de halving, eu gostei. Eu mas também ainda gostei. É, não, gostei. tô sabendo, né? Se preparou. E aí, os assinantes começaram a perguntar, poxa, o que você acha de renda fixa digital, renda fixa digital? E aí eu conheci um pouco mais da blockchain e da tecnologia que podia vir, né, para renda fixa, mas mais para renda fixa para os ativos institucionais. Então, poxa, a tecnologia do blockchain é aplicada, por exemplo, ao mercado de debêntures, ao mercado de CRI, CRA, isso facilitaria a negociação. E como a Marília colocou, comecei a me interessar por renda fixa digital nesse aspecto, né? Eu falei, poxa, se a gente consegue fazer transações seguras, né, o cartório digital, como ela bem colocou aqui, e negociar entre as pessoas diretamente, sem intermediação, por exemplo, de uma corretora, cara, isso daqui é revolucionário, porque hoje qual que é o nosso maior problema na hora de recomendar um crédito privado? Poxa, às vezes tem uma qualidade de crédito muito boa, tá pagando uma taxa muito boa, só que você sempre vai ficar com o pé atrás. Por quê? Porque, pô, eu vou recomendar, eu não sei qual que é o nível de taxa que as corretoras no mercado, eu posso até estar vendo ali que, por exemplo, a XP está negociando uma taxa justa agora. Mas pode ser que daqui a 3 semanas, 4 semanas, a pessoa receba uma oferta do mesmo ativo por uma taxa muito mais baixa. E ela fala, poxa, o Gui e a Marília recomendaram, vou comprar. Vou comprar. Né? Então, Esquece que ele tem que confirmar a taxa. exatamente. Então, para mim, o grande interesse assim, que eu tive pela renda fixa digital no começo foi esse processo de facilitar a negociação, principalmente para a pessoa física de ativos de crédito privado. Falei, poxa, se isso estiver aqui no crédito privado, cara, eu não vou precisar ficar ligando para um assessor, para minha assessora, e falar, olha, tem aqui uma debênture, um CRI, um CRA, que eu quero vender antecipadamente. Não tem referência de mercado e a única instituição que eu posso vender é a corretora. Não posso chegar na Marília e falar, pô, Marília, quer comprar aqui meu CRA, meu CRI, minha debênture? Talvez ela pudesse ter interesse e pagasse um preço muito maior. A corretora não tem interesse, né? Inclusive, pô, sempre conversei com broker e tudo mais. Quando eu trabalhava na Asset, um deles falou, olha, o mercado institucional, a mesa que é de broker, né, dos corretores que atende o lado institucional, hoje não é o grande fonte de receita da corretora. Ele falou nessas palavras, o filé mignon está na mesa de pessoa física, com títulos de renda fixa, ou seja, debênture, CRI e CRA. E até título público, E né, até Gui? título público. Esse daí é que o cara precisa trocar de assessora na hora, assim. Isso daí deveria caber um processo. Mas, enfim, então eu me interessei particularmente por conta disso. E aí eu e o Pocai, a gente tem alguns amigos em comum, né? Tem o analista, o Rodrigo, trabalhou 13 anos na Ambima, lá na Speech, e ele tem pessoas que trabalham no mercado Bitcoin, e ele falou, poxa, Gui, cara, tem outras aplicações, né, para blockchain e tudo mais, não só essa do mercado tradicional, estão surgindo outros ativos de renda fixa, você tira vários intermediários no meio do caminho, que vão ficando cada um com um Uma pedaço taxinha. da rentabilidade. E no final das contas, você tira 1, 2, 3 ali, vai sobrar mais para o cliente. Falei, poxa, então deixa eu conversar com esse cara aí. Quem é esse cara aí? Meu? Ó, um tal de Quem que é Pocai aí. esse cara aí que você tá falando? Eu tenho uma parcela de culpa aí nessa história. E aí eu fui falar com o Pocai e tal, e ele acabou me apresentando todos os ativos, os tipos de ativos de renda fixa digital, e foi bem legal. Legal, legal. E falando um pouco dos benefícios, né? Vocês falaram de mercado secundário, acho que isso realmente é disruptivo no mercado, é impressionante, né? E acho que as pessoas ainda não conseguiram entender como isso pode movimentar o mercado. Assim, isso é realmente impressionante. E quais são as outras vantagens que vocês veem na renda fixa digital, né? Na questão tributária, na questão de acessibilidade, tanto para o mercado de capitais como para o cliente final que está comprando? Eu acho que esse do retorno que o Gui falou, né? Se você reduz o intermediário, você pode proporcionar uma taxa maior para o cliente final. A tributária, sim, se você for um pequeno investidor, né? Porque daí você vai vendendo até 35 mil e aí você pega uma isenção para a pessoa física, né? Então, também, a depender de quanto você vai investir, um belo retorno, né? Se não, pode ser 15% de ganho de capital. 15% né? de ganho de capital, que já é melhor, né? Que já é melhor do que uma renda fixa tradicional. Isso é legal, né? Assim, é a menor alíquota, né, da renda fixa tradicional. Né? Seria como se você fosse comprar uma ETF
de renda fixa, acima de 2 anos. Que é outra coisa, né, Gui? Que é outra discussão. Que é outra história, né? É outra Podcast. história. Isso aí a gente leva para outro podcast. Legal. Acho que tem um benefício tributário bem interessante, né? E até, né, você pensar, 35 mil por mês, poxa, a grande maioria dos investidores, né, pessoa física, eles vão se enquadrar nisso, né? São poucos investidores hoje, frente ao número total de investidores, que vão ultrapassar esse patamar de 35 mil reais mensais. Mas acho que eu tô com a Marília, na principal vantagem é a rentabilidade, no final das contas, e que você retira vários intermediários. Mas para mim também é que, claro, é um mercado relativamente novo, que ele vai se profissionalizando, mas uma grande vantagem para mim também é você poder investir em crédito privado, né? Ou seja, prestar dinheiro para uma empresa, né? Para um negócio diretamente, para um grande negócio, uma boa qualidade de crédito, mas que você consiga, caso você necessite do recurso, ou você, na sua opinião, encontre uma oportunidade melhor, você poder resgatar sem uma grande penalidade, né? Isso vai se intensificar conforme o mercado ele for se profissionalizando, né? Amadurecendo. Mas isso para mim também é uma grande vantagem, porque eu costumo dizer que esse é um esforço hercúleo que a gente faz que não aparece no resultado para os nossos assinantes, né? Falou assim, o cara, poxa, vou comprar uma debênture, Gui, que vence em 10 anos. Eu falo, não, você vai resgatar? Não, qualquer coisa eu vendo no meio do caminho. Eu falo, olha, você vende no meio do caminho, você às vezes perde 5%, 10% do valor investido, às vezes mais, né? E isso, esse ganho, ele é intangível. A gente consegue falar, o retorno desse ativo de renda fixa digital é tantos por cento mais alto. Só que a gente não consegue falar para a pessoa que, ó, você que resgata crédito privado frequentemente antes do vencimento, você está perdendo 5, 10, 15, 20% às vezes em cima do valor justo desse ativo. Quanto que isso vai dar por ano de rentabilidade maior? Não sei. Esse para mim também é uma grande vantagem. Legal. E agora, falando dessas vantagens de tudo, a gente sabe que tanto os reguladores, né, Banco Central, CVM, estão caminhando, estão abertos para essa economia tokenizada. Então, a gente já tem amparo de lei, obviamente o Banco Central ainda vai mexer, né? Para quem que vocês indicam esse tipo de investimento, por exemplo? Que a gente já tem um amparo legal no Brasil, o governo investindo em blockchain, os órgãos públicos e as grandes empresas também, os grandes players já estão dentro. A gente tem um piloto aí da Drex. Então, para quem que vocês indicariam hoje o renda fixa digital? Acho que para qualquer investidor. As emissões são a partir de R$100, né? Acho que qualquer investidor pode investir. Faz uma análise de crédito e manda bala. Legal. Eu só indico para multimilionário. É brincadeira. É multimilionário. É brincadeira. Eu acho que, assim, como a gente fala, em sua grande maioria, de um ativo de crédito, né, que tem diferentes também em renda fixa digital. Tem, por exemplo, aquele token de consórcio, que ele já tem um risco quase que bancário, né? Então, ele é um ativo que você pode investir com um pouco mais de tranquilidade. E você tem os ativos que você adquire e é um crédito direto para uma empresa. Então, o que eu só sugeriria à pessoa, né, que vai, vou investir na renda fixa digital. Se você vai investir num crédito direto, tem sempre uma regrinha que eu gosto, que é, pulveriza a sua exposição quando você está falando de crédito privado. Então, o que é pulverizar? Pega o dinheiro que eu tenho para investir em renda fixa digital, poxa, eu tenho 5 mil reais. Então, procura ali ativos diferentes, né, para você colocar ali em crédito direto. Não vai colocar 5 mil em um único ativo. Se você tem 5 mil reais para colocar. Diversificar, né? A palavra é diversificar. Exatamente. Porque por mais que a gente entenda, né, que, poxa, tem uma qualidade de crédito boa e tudo mais, o cenário pode mudar. Claro. E um cenário mudando, às vezes o resultado da empresa muda e tudo mais no meio do caminho, então ela pode passar por alguma intempérie. Então, sempre que eu falo, poxa, quero investir no renda fixa digital. Então, separa o dinheiro que você tem para crédito direto das empresas e diversifica em diferentes emissões. Mas é o do consórcio. Esse já é um pouco mais tranquilo em termos de risco de crédito. Mas se a gente estiver falando de crédito direto, acho que diversifica porque você não vai reduzir a sua expectativa de retorno, né? Por exemplo, eu coloco 5 mil reais em um único ativo de crédito direto que paga 18% ao ano, que a taxa também é muito boa, né? 18% ao ano. Ou eu pego esses 5 mil e divido em 4 ou 5 que pagam 18% ao ano, né? Se a qualidade de crédito for semelhante, for boa, e esses estiverem aprovados, eu acho que vale muito mais a pena você diversificar em 4 do que você concentrar em um. Porque caso um dê problema, ainda tem outros 3 rendendo bem, que podem apagar esse eventual prejuízo, né?
Até se a taxa for um pouquinho diferente, né? Até E essa o benefício que você tem de diversificar, Exato. você dorme mais tranquilo, né? Muito mais, Então, exatamente. a gente pode dizer que o renda fixa digital é para todos. Qualquer brasileiro, a partir de R$ 100, consegue hoje investir. Isso é legal falar, porque às vezes a pessoa acha que é inatingível, que precisa de um valor muito maior ali para ter esse tipo de vantagem. Né? E isso é muito bacana, que eu acho que a visão dos dois aqui, e você viu que eles nem mencionaram a renda fixa digital como sendo uma categoria super diferente da renda fixa, que nada mais é do que uma nova infraestrutura para o mercado de renda fixa. Perfeito. Então, no final, o que você tem que avaliar é o risco de crédito. É o que vocês comentaram, né? A gente vira e mexe, as pessoas perguntam, quanto que eu invisto em renda fixa digital, né? Quanto você investiria em renda fixa tradicional, né? Então, quando você vira essa chave e de fato entende que é só uma infraestrutura para o mercado financeiro e que dá acessibilidade a todos a um produto diferenciado, você passa a entender que o share da sua carteira renda fixa digital pode ser tudo que você investe em renda fixa. Então, é o que a Marília comentou, conservador, moderado, agressivo, todos os perfis cabem. Perfeito. E eu acho que a ideia é realmente, né, a gente usar todo esse ecossistema sem precisar saber que está usando. Eu costumo dizer, isso não é mecânico para dirigir um carro. Então, popularizar essa forma para todos os brasileiros que têm poucos ou muitos recursos consigam, de fato, chegar a investir e encontrar esse suporte de vocês, enfim, com essas dicas tão preciosas aqui. Agora, né, Marília, tem que ter emissões mais volumosas aí, né? A Marília me cobra produto. A Marília e o Gui. Agora eu tenho dois me cobrando aqui. Pô, tem mais. Mas tem, tá chegando, tá chegando. Eu acho que é muito legal essas emissões, esse ponto que você comentou, é muito interessante, né? Porque o que a gente está olhando no mercado é quais são as emissões que têm um bom risco de crédito, né? Um bom rating, e a gente tem que olhar, a gente começou a olhar emissões que tem muitas empresas que têm um bom rating e que estão buscando um crédito pequeno, né? Então, ele vai lá, bate no banco, o banco te fala, tudo bem, você pode tomar o crédito, você vai pagar 25% ao ano, e a empresa tem uma boa qualidade de crédito, né? Então, a gente está olhando muito esse caminho, e aí as grandes empresas, é meio essa oportunidade de eu estou precisando de 5 milhões, eu estou precisando de 10 milhões, né? Mas o que aconteceu é que as pessoas gostaram tanto do produto, né, que agora as emissões têm que ser maiores. Então a gente está batendo na empresa e falando, pô, não dá para ser um pouquinho mais? Será que é um pouco mais dinheiro? Exatamente, é meio que nesse caminho. Boa. Mas é a evolução do mercado. Aliviar os né? balanços também, né? Às vezes a pessoa vai ter um recebível no futuro, ela quer antecipar, você já faz esse trabalho que, se o crédito for bom, eu acho que todo o mercado de capitais está arrumando para isso. Se o crédito for bom, quem tem que absorver é o mercado de capitais e não os bancos. Porque se você livra o balanço do banco, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar para quem realmente precisa de uma análise de crédito e ele tem um balanço tão grande que ele vai diversificar e pulverizar, reduzindo o risco dele. É isso que ele tem que fazer. E se a gente conseguir chegar nesse nível, a gente como sociedade é uma sociedade melhor, porque daí o banco vai usar toda a expertise que ele tem de anos para emprestar para quem realmente não tem acesso ao mercado de capitais. Então, isso ajuda nisso também, né? Você vai fazer crédito Santander, crédito Itaú, né? Esses do consórcio. Para que vai fazer Para que você vai colocar no balanço, né? Você vai colocar no mercado de capitais e aí você vai aliviar o balanço. Eu acho que faz muito sentido, né? E outro ponto, acho que é super importante, né? Vários investidores entram e dizem pra gente, a renda fixa digital é segura, né? No final, por mais que a gente explica o conceito e tudo mais, fala assim, tá, mas é segura. Aí eu queria que vocês abordassem um pouco, assim, qual que é a visão de vocês? É que nem renda fixa. Você pergunta para mim, a renda fixa é segura? Eu vou te falar, depende. Depende qual, né? É a melhor resposta possível essa, né? Qual? A do governo? Assim, sempre você precisa fazer uma análise de crédito, né? Então, do ponto de vista de crédito, você faz uma análise de crédito. Vão ter umas que são boas, vão ter umas que você já não vai querer correr o risco. Agora, o instrumento, sim. Né? Um instrumento é um instrumento seguro. Eu tô com a Marília, né? Acho que a tecnologia, que é a renda fixa digital, não é um ativo, né? Ela é, digamos, a renda fixa. O que é que vai determinar se é bom ou ruim? É a qualidade de crédito do emissor, né? Poxa, será que uma debênture da Via Varejo é boa? E uma debênture da Vale
né, uma debênture da Petrobras, são ativos dentro da mesma classe, mas com qualidades de crédito diferentes. Não que necessariamente você não possa comprar uma debênture das empresas que eu estou falando aqui. Obviamente, você vai ter que entender o risco de cada uma e tudo mais. Mas eu acho que é isso, é a qualidade de crédito. O instrumento em si, acho que a gente colocou aqui, tem várias e várias vantagens, que no final das contas vai acabar desaguando em uma rentabilidade maior para o investidor, para a investidora final, né, através de um retorno, corte dos intermediários e, quem sabe, um mercado secundário muito mais líquido. Legal, legal. E essa qualidade de crédito que você comenta, como que você avalia isso, né? Como que vocês avaliam? Se puder puxar essa, Gui. Quais são os indicadores que você olha naquela empresa e fala, olha, essa tem uma boa qualidade de crédito, né? Tá, legal isso porque depende muito de setor, né? Eu acho que se você analisar empresas de setores diferentes, elas, em média, vão trabalhar com indicadores diferentes. Vai ser importante você olhar para indicadores diferentes, né? Então, poxa, uma empresa do varejo, ela é bem endividada com relação a uma empresa do setor de transmissão de energia? Ela vai parecer ruim porque ela é mais endividada, mas calma lá, você tem que entender que empresas do setor de varejo, para funcionar, não estou falando que o setor de varejo é bom ou ruim, estou só dando um exemplo aqui, que empresas do setor de varejo vão trabalhar com um nível de endividamento um pouco maior. Então, o que eu vou precisar olhar na empresa do setor de varejo, né? Quais Risco indicadores? sacado. Ixi, a polêmica. Vai ter que explicar o que é risco sacado. Risco sacado. Né? Então, poxa, uma empresa do setor de transmissão de energia, acho que são outros indicadores, mas no final das contas, a gente vai avaliar saúde financeira, né? A expectativa dessa saúde financeira a médio e longo prazo e a capacidade da empresa de arcar com esse endividamento, por menor que seja, ou seja o primeiro endividamento que ela está tomando, a médio e longo prazo. No final das contas é isso, mas se a gente for entrar em indicadores, acho que cada setor ele vai ter alguns indicadores diferentes. Né? E banco, então, né, Gui? Banco, então, aí já... Banco é só os deles mesmo. Exatamente. Agora, conta o risco sacado antes da gente... Não, foi o que Fala mais aconteceu com sobre lojas isso. americanas, né? Eles O que é o risco sacado? para Essa quem a não pergunta, sabe. e o Essa eu que deixo aconteceu com o pro Gui. americano? Não, essa eu deixo pro Gui. Só Não, assim, na verdade, ela reportou uma dívida, né? E tinha uma dívida muito maior, porque ela não contabilizava o tal do risco sacado. Então, eu não sei explicar de uma forma técnica. Ela vendia a prazo e aí essa transação ela não contabilizava. E, na verdade, dá para dizer assim, né? Que, poxa, ela tem ali... caraca, agora ficou complexo, né? Agora, poxa, você tem uma grana a receber, o banco você tem uma grana para pagar para o seu fornecedor. Poxa, o banco te antecipa o recebível. O banco, ele dá essa grana para o seu fornecedor, no final das contas você está devendo esse dinheiro ainda para alguém. Você precisa pagar esse dinheiro para alguém. E isso não estava sendo contabilizado como dívida. Quer dizer, a Americanas estava emprestando e não estava sendo contabilizando como dívida aquilo no balanço dela, né? Tava pegando emprestado, né? Isso, pegando emprestado e não estava sendo contabilizado como dívida. Só que é um caso muito complexo, né? Poxa, cara, é fraude aí. Eu não analisei a fundo o caso de Americanas. Talvez a Marília também não. Então a gente corre o risco aqui de ficar entrando muito no caso e falar uma bobagem. Gente, exatamente. Não, que esse termo ficou famoso, claro, né? Ficou famoso, O risco né? sacado, todo mundo perguntava do risco sacado. Aí a gente fala alguma besteira aqui, ele não fala, olha lá, Não, galera, já deixei claro aqui que é um aqui. exemplo, tá? Porque às vezes as pessoas levam como verdade, né? Lojas americanas, provavelmente, o Gui também não recomendava, né? Que era uma empresa que Já demonstrava... já era alavancada, já tinha os seus problemas. Só que é engraçado, né? Porque a ação dela chegou a bater o pico, sei lá, 2 anos atrás. Não, uma loucura isso. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Em nome eu e a Lili, foi fenomenal. Assim, já deixo o convite para o próximo podcast. Vocês queriam deixar um recadinho final para o pessoal? Acho que sim, assim, toda nova... acho que a gente está numa fase agora do mercado financeiro, né, de muita inovação. Então, acho que tem 2 inovações grandes aí acontecendo em paralelo, que uma é o blockchain, né, assim, hoje em dia eu já estou bem certa disso, que é uma mega inovação e tal. E a Você acha que outra... vai substituir o mercado tradicional?
Não tem por que não, né? Não tem por que não. É mais eficiente, é mais segura, é rastreável. E é um momento único no universo. A gente nunca teve uma quebra de paradigmas da economia global, né? A gente está caminhando para uma economia tokenizada que eu acredito também ser um caminho sem volta. Os bancos centrais, o próprio BIS, FMI, ou aceita ou fica para trás. E o nosso BC saiu na frente. Tem um problema também de geração. Também, né? também. Os medos, se eu já demorei para... Alguém é mais novo que eu, não é? Mas eu demorei mais ainda. Se eu já demorei para aceitar, imagina a galera mais velha. Então, assim, tem uma questão geracional e que eu acho que ao longo do tempo, os jovens, pelo menos eu percebo que eles são muito mais adeptos, né? A essa parte de tokenização. Então, acho que o caminho é esse. Aos poucos vai acontecendo. E é muito legal isso, tem que acontecer mesmo. E o outro lado é a inteligência artificial. Então, eu acho que esses dois vão caminhar e vão mudar a forma como a gente faz as coisas. E, claro, que quem entrar primeiro vai pegar as assimetrias, né? Vai pegar aquela época, como tudo no mercado financeiro, quem entrou primeiro pegou as assimetrias. Aí, depois, o mercado vira um mercado assim, muito na vírgula, do que é justo, do que não é justo. Basis points. Né? Os basis points, né? Tudo vai certinho na precificação certinha. Então, acho que é legal, assim, dar uma estudada e entrar... E investe um pouquinho, começa pequeno, depois vai pegando confiança, acho legal. Boa, legal. Recadinho final, Gui, para a turma? Eu acho Além de não invista em pré-fixados longos. Eu acho que é muito em linha com isso que a Marília colocou agora no final, né? Porque as pessoas às vezes escutam, né? Pô, a gente gosta de renda fixa digital, e a galera vai falar, então tá bom, então eu tô aqui para investir 10 mil, vou colocar tudo em 10 mil, renda fixa digital. Se você tem uma incerteza, né, uma preocupação com relação a esse mercado, poxa, a gente fala, não sei nadar, nunca nadei. Então eu vou entrar na piscina onde? Pelo lado do fundo? Não, eu vou entrar no lado das crianças, né? Então você coloca uma graninha, entende qual que é a precificação daquele ativo, vê se deu tudo certo. Conforme você vai ganhando confiança e vai entendendo melhor esse mercado, você pode ir aumentando a sua posição. Então acho que eu diria essa recomendação, né? Se você quer entrar na piscina e você está com medo, pode entrar pelo lado raso. Usa uma boia, um headzinho ali. Nesse caso, acho que nem precisa, né? E aí você vai, conforme você for se acostumando ali com a água, a temperatura e tudo mais, você vai se aprofundando. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi fenomenal. Uma aula aqui que vocês deram pra gente. Obrigado, Aline, por estar comigo aqui. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Pessoal, obrigado por terem ficado conosco aqui nesse podcast. Conteúdo incrível. Nos sigam nas redes sociais, @mercadobitcoin, que tem muito conteúdo. Mandem suas dúvidas, interajam, que a gente gosta de gente que bate papo. Um abraço e até a próxima.